Microfones, é? Olá, pessoal. Boa noite, né? Final de boa tarde, boa noite. Começamos agora mais uma edição do UR Talks. O UR Talks, que é um programa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, que é exibido toda sexta-feira aqui nos canais do YouTube, do Facebook da URN-TV, assim como no canal 23.1 da TCM, a TV Cabo Mossoró, TCM Telecom. Tá bom? Então, toda sexta-feira trazemos um tema para discutir com vocês, com profissionais, com pesquisadores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E hoje vamos aproveitar a semana em que foi comemorado o Dia Internacional do Profissional da Enfermagem, né, e vamos falar sobre o papel do profissional da enfermagem na pandemia. Tá bom? Hoje temos como convidadas, né, uma bancada, tirando eu, toda feminina, né? Hoje, como convidadas, temos a professora Fátima Raquel, que é professora da Faculdade de Enfermagem, vice-reitora da UERN e reitora em exercício da universidade, professora Janieire Lima, professora do curso de enfermagem da UERN em Pau dos Ferros, professora Rosângela Diniz, professora também do curso de enfermagem da UERN em Caicó, e a professora Érica Luíse Bezerra, professora do curso de enfermagem e diretora da Faculdade de Enfermagem da UERN em Mossoró. Eu já dizer que é um prazer participar aqui, agradecer todas terem aceitado participar desse momento para a gente falar um pouco sobre esse tema. Então, já passo a palavra para as considerações iniciais das nossas convidadas, começando com a professora Fátima Raquel, vice-reitora e reitora em exercício da UERN. Boa noite, professora. Boa noite, Esdras, boa noite, colegas, boa noite, pessoas que estão nos assistindo no YouTube, no Facebook e no canal da TCM, né? Um prazer estar aqui nesse momento participando dessa discussão, desse debate, e principalmente com essas competências que estão aqui do meu lado, que farão parte desse momento. E assim, eu gostaria só, além de agradecer, ressaltar uma coisa, viu, Esdras? Todas foram minhas alunas e hoje brilham muito, e que bom, fico feliz demais por isso. Então, creio que a gente vai ter um momento bastante interessante, né, um bom debate, né, e ressaltando principalmente a importância da enfermagem nesse momento. Eu acho que um momento desse que estamos vivendo, esse contexto de pandemia, ressalta o quanto a enfermagem é categoria de destaque no controle dessas situações, no cuidado e controle dessas situações. Obrigado, professora. Professora Janieire Lima, né, com a palavra. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer rever, mesmo à distância, a professora Raquel, a professora Érica e a professora Rosângela, amigas, né, porque nos encontramos sempre nos corredores da Faculdade de Enfermagem de Mossoró, já que todas somos, como a Raquel falou, alunas da FAEM e somos uernianas. E é um prazer realmente estar aqui. Quero desejar uma boa noite às pessoas que estão nos assistindo, aos nossos alunos e colegas lá do campus de Pau dos Ferros. E vamos começar, né, a falar de um tema que acho que é a nossa vida, a enfermagem. Obrigado, professora. Agora com a palavra a professora Érica Luíse Bezerra. Uma satisfação estar aqui, né, nesse seleto grupo de grandes enfermeiras. A professora Raquel foi nossa mestra, ainda continua sendo, né, está aí à frente da reitoria, né, na reitoria em exercício, e está enfrentando essa situação toda juntamente conosco. E falar sobre enfermagem é uma grande satisfação, é uma paixão que nós temos, né, que nós dividimos, e uma luta diária. Pode estar tranquilo, viu, professora? Nesse período aqui, todo mundo de casa, então todo mundo que está assistindo sabe como é o ambiente em casa, tá bom? Pode ficar bem à vontade. Então, professora Rosângela, agora, a palavra.
Boa noite a todos. Boa noite às colegas, né? Um prazer estar aqui com vocês. A professora Janieira, a professora Raquel, a professora Érica, né? Todas conhecidas há longo tempo. E um prazer também estar discutindo essa temática, né? Que na realidade a gente entende que o cenário atual é um cenário realmente adverso, desafiador, não só para a enfermagem, mas para todos os profissionais de saúde, e que a gente percebe o quanto a enfermagem ela é importante, né, para o funcionamento, inclusive para a própria organização do Sistema Único de Saúde brasileiro, então, e mundial. E aí a gente, diante dessa situação, a gente vê que se revelam aí, né, essa necessidade do protagonismo, da visibilidade, inclusive, da profissão. Então, acredito que a noite e esse momento vai ser bastante interessante para que a gente possa discutir e refletir a respeito de algumas questões que envolvem a nossa profissão, né? Então, de antemão, eu agradeço o convite, e para mim realmente também está sendo muito prazeroso estar aqui com todos vocês, com todas vocês. Ok, professoras, muito obrigado por esse momento, né? E aí, dizendo para você que está assistindo, o R Talks, toda sexta-feira, é mais uma ação da UR, num projeto, uma ação estratégica de divulgação científica, certo? De levar à sociedade resultados de pesquisas, de projetos, de ações, resultados do trabalho que a universidade vem desempenhando aí em mais de meio século na sociedade potiguar, tá bom? Então, vou começar mostrando aqui, professoras, deixa eu compartilhar uma tela. Eu acho que é um assunto que tem tudo a ver. Eu acho que é interessante para a gente começar. Todo mundo está vendo, né? Isso aqui é uma reportagem publicada ontem na Agência Brasil, né, que diz que no Brasil 31.790 profissionais de saúde contraíram Covid-19. Técnicos e auxiliares de enfermagem são os mais afetados. E aí, só um resumo: o secretário substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, participou de entrevista no Palácio do Planalto sobre Covid no Brasil, onde apresentou dados captados pelo SUS Notifica, sistema criado no início da pandemia para reunir os dados sobre o novo coronavírus no país. Segundo o secretário, até o momento foram identificados 199.768 profissionais de saúde com suspeita de Covid-19. Destes, 31.790 foram confirmados e 114.301 estão em investigação. Outros 53.677 descartados. Do total dos casos suspeitos, as modalidades mais atingidas são técnicos ou auxiliares de enfermagem, 34,2%, enfermeiros ou enfermeiras, 16,9%, médico, 13,3%, e recepcionista, 4,3%. Então, a gente percebe que a questão da Covid, ela tem sido um ponto de risco muito perigoso, principalmente para quem está na linha de frente, e aí o profissional da enfermagem entra nesse grupo, assim como médicos, mas profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem. E aí eu queria começar essa discussão, essa conversa, falando um pouco sobre isso. Como é que tem sido, como é que as professoras veem a participação dos profissionais da enfermagem na luta contra o coronavírus, e aí começando pela professora Fátima Raquel. Bem, na verdade, eu acredito, né, e tenho certeza que minhas colegas compartilham essa ideia comigo, que a enfermagem é uma profissão extremamente importante, né, para os serviços de saúde em geral. Né, a gente tá vivendo esse contexto de pandemia, mas se a gente olhar aí a enfermagem, mundialmente falando e nacionalmente falando, a gente vê o quanto ela é categoria de condução imprescindível para o cotidiano dos serviços de saúde, quer seja na atenção básica ou na atenção hospitalar. E no momento desse de pandemia, mais ainda, porque as demandas, elas triplicam, e além delas aumentarem significativamente, ainda é preciso que esses profissionais sejam capacitados e estejam conscientes do
contexto em que eles estão inseridos, né? Então, nisso, muitas capacitações foram feitas, a enfermagem está se apropriando disso, e a enfermagem é quem cuida. É a enfermagem que está ali nos serviços 24 horas por dia. Então, além de se expor mais ao risco, é ela quem pode e quem deve estar à frente desse cuidado. Então, isso é uma realidade, a gente sabe disso. Eu queria até, Esdras, se você me permitir, colocar que no Dia Mundial da Saúde, a Organização Mundial de Saúde lançou um material, né, que está disponível na página dele, né, que em tradução livre, ainda não foi traduzido para o português, mas em tradução livre ela aponta o estado da enfermagem no mundo 2020, porque justamente nesse contexto de pandemia se verificou, se exacerbou, porque já existia a importância do trabalho da enfermagem. Porque as outras categorias, não desmerecendo nenhuma, elas não ficam coladas no paciente, elas não estão ali como a enfermagem está. E aí é o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem. Então, esse relatório coloca esse importante papel da enfermagem e pasmem, para quem não acredita, há ainda um déficit muito grande, né? Nós precisamos também que nossa profissão seja mais valorizada, né? Apesar das lutas, da categoria, apesar de se falar nessa importância, mas no geral os serviços ainda colocam o enfermeiro não como aquele servidor que pode dar conta do cuidado, da assistência, da gerência voltada para o paciente, mas como aquela pessoa que vem, em parte, até cobrir vários buracos que existem no cotidiano do serviço. Então, é importante, o relatório traz isso, a valorização do profissional de enfermagem e o incremento desse número de profissionais na assistência. Ainda há uma defasagem muito grande de profissionais de enfermagem, e aí é realmente para que seja dada uma assistência de qualidade. Ok. Agora, a professora Érica Luiz, professora que atua também e acompanha bem o trabalho, destacando que esse programa também é uma forma de homenagear todas as enfermeiras, todos os enfermeiros, aqui representados pelas professoras, de forma que estamos homenageando também nossos egressos, nossos alunos e alunas, né? E também os enfermeiros e enfermeiras que estão atuando aí em todo o Rio Grande do Norte e que são fundamentais para que a gente possa vencer essa pandemia do novo coronavírus. Professora Érica, como é que a senhora vê o papel do profissional da enfermagem na região e nesse cenário em que o Rio Grande do Norte está aí tentando vencer, reduzir o número de casos, o número de mortes? Como é que a senhora vê a participação desses profissionais nos hospitais? Como é que tem sido até agora? Bem, Esdras, é uma pergunta muito interessante, porque o nosso profissional de enfermagem ele precisa de voz. A gente vê um grande esforço da comunidade de enfermagem, da equipe de enfermagem, pelo direito da garantia de utilização de equipamentos de proteção individual, que, por alguns relatos, a gente tem sabido que está faltando, né, para esses profissionais utilizarem, e os números são alarmantes também. A gente teve, inclusive, aqui na cidade, perdas, né, de profissionais. Um técnico de enfermagem foi um dos primeiros casos registrados de óbito aqui na nossa cidade. Nacionalmente, na última sexta-feira, o COFEM atualizou esses dados. Nós já perdemos 98 colegas de profissão, sendo a maioria deles mulheres, né, 67% desse número mulheres, e a gente passou, inclusive, ultrapassou os Estados Unidos em termos de perda de profissionais da categoria de enfermagem. Outro ponto a ser considerado, ainda colocando aqui, resgatando um pouco a fala da professora Raquel, nós temos, o COFEM ontem fez uma live, né, de quase 2 horas, e nós temos uma defasagem aqui no nosso país de mais de 15.900 profissionais de enfermagem para atuar nas linhas de frente. A gente tem visto muitos hospitais de campanha sendo montados, mas faltando profissionais, né? E aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem visto o número de casos se acentuar e também as reivindicações dos nossos colegas pelos seus direitos, principalmente de proteção, que é o mais básico deles, né? De você conseguir ter os equipamentos de proteção individual adequados para a utilização, para não se contaminar na linha de frente.
Ok, obrigado, professora. Agora eu queria ouvir a professora Rosângela, que é do curso de enfermagem da UERN em Caicó, e a gente tem acompanhado que uma das dificuldades do governo do estado tem sido exatamente a oferta de leitos, de estrutura, de forma descentralizada, né? A gente tem, geralmente, a concentração em Natal, na capital, em Mossoró, a segunda maior cidade. Então, como é que tem sido na região do Seridó, aí mais especificamente em Caicó, professora? Tanto o trabalho dos profissionais e também das ações que a gente sabe que a universidade tem realizado para contribuir nesse combate ao novo coronavírus. Então, Esdras, aqui, né, na região do Seridó, eu, né, enquanto universidade, faço parte do comitê regional, né, justamente do Seridó, para a gente organizar e planejar as ações da Covid. Então, aqui a gente tem acompanhado exatamente a organização desses serviços. Já tem o Hospital Regional do Seridó, que inclusive tem como direção a professora Maura, que faz parte do departamento de enfermagem, ou seja, é cedida ao Estado, e ela tem tentado organizar juntamente com os demais municípios. A gente tem organizado reuniões, né, constantes para poder pensar essa organização desses leitos, para poder ofertar, diante da situação aqui na região, um quantitativo de leitos suficiente, imaginando justamente que essa pandemia ela vai chegar em todos os lugares, inclusive a gente tem acompanhado agora nas últimas semanas um aumento, né, desse índice de contaminação, né, identificado pelos resultados de testes rápidos, enfim, também do PCR que está sendo realizado, e a gente tem reuniões semanais, né, o comitê tem se reunido semanalmente, conta com a participação não só da universidade, mas também com secretários de saúde, secretário de saúde de Currais Novos, né, tem representação também aqui de Caicó, tem o controle social que faz parte, as duas universidades, no caso a UERN, a UFRN, e também a quarta regional, né, a quarta regional faz parte desse comitê. E a gente vem discutindo várias ações, são as ações tanto de planejamento desses leitos, do quantitativo de leitos, onde vai ser, qual é a referência, por exemplo, aqui, no caso, as gestantes, a referência é para Currais Novos, né, os demais pacientes aqui no Hospital Regional, então a gente tentou fazer essa regionalização, essa divisão dos leitos e ampliação a partir da situação epidemiológica da região. Além disso, a gente vem trabalhando na construção de materiais educativos, principalmente a partir das necessidades desses profissionais de saúde, né, que embora exista inúmeros cursos sendo ofertados, né, a nível nacional, inclusive também a nível estadual, mas muitas vezes existem algumas coisas que não estão muito próximas dessa realidade, né, dessas especificidades da região. E aí, como a gente está trazendo, sempre está tendo essa conversa, a gente tem buscado construir esse conjunto. Eu sempre imaginei, e eu acho que o mais interessante dessa pandemia é justamente a gente perceber que, diante de um cenário tão adverso, né, e tão desafiador, a gente tem conseguido unir forças. E a importância, de fato, da gente estar, enquanto universidade, enquanto instituição formadora, mais próxima, né, dos serviços de saúde, mais próxima do diálogo com a comunidade, com a gestão, e é muito interessante esse crescimento. E aí, a gente, dentro do curso de enfermagem, a gente criou, e também do curso de odontologia, que aqui também funciona, em filosofia, a gente criou grupos de trabalho, né? E aí a gente pensou grupos de trabalho dividindo em atenção básica, né? Tem um grupo de trabalho que envolve alunos também, além de professores e profissionais de saúde. Tem um grupo de trabalho que desenvolve ações pensadas para o serviço hospitalar, tanto o serviço hospitalar, no caso aqui, do hospital regional, que é a referência, como também os de pequeno porte, que possivelmente precisam desse apoio também aqui, né, nas cidades vizinhas. São 25 municípios, então a gente precisa pensar essas questões. E, além disso, também a gente está trabalhando aí, tentando auxiliar na questão da vigilância epidemiológica, né, na construção de boletins regionais semanais, né, junto com a quarta regional. Então, é realmente uma força-tarefa, né, e uma união que a gente tem tentado desenvolver aí
com essas instituições sociais aqui da região do Seridó. Ok, obrigado, professora. E eu queria também, na mesma linha, perguntar à professora Janiele Lima, que é da UERN em Pau dos Ferros, como tem sido esse trabalho aí nessa outra região, né? E queria também que a senhora falasse um pouco sobre os riscos que a profissional de enfermagem, ela corre, quais os principais riscos nessa lida diária, nesse trabalho diário, no atendimento aos pacientes com Covid-19. Boa noite, professora. Boa noite, professor. A 6ª Regional de Saúde, eu vou começar a falar um pouco da região, ela é uma região, vamos dizer assim, com alta densidade populacional, nós somos 37 municípios, e talvez num espaço geográfico menor. Então, você vai conseguir encontrar uma densidade populacional em Lucrécia muito semelhante a outra cidade que tem uma maior população. Eu estava vendo isso, tá? Uma artigo que a gente estava construindo. Então, assim, a regional de saúde aqui, ela tem uma especificidade diferente da região de Caicó. Nós temos apenas um hospital regional, um hospital para atender a pacientes que necessitam de internamento para a Covid-19, e os 37 municípios têm alguns com hospitais municipais, mas que eles estão atuando nessa situação do paciente não grave, o paciente que eles chamam no hospital de amarelo e vermelho, que são os pacientes que vão requerer uma atenção mais crítica. Essa semana, nós iniciamos aqui em Pau dos Ferros a semana de enfermagem, e no departamento a gente pensou em focar a Covid e esse protagonismo que a campanha No Sinal trouxe para o ano de 2020. Eu acho que nenhum enfermeiro no mundo imaginou que o ano internacional da enfermagem, o ano de visibilidade da enfermagem, viesse com mais um desafio. E por que é que eu falo mais um desafio? Porque, historicamente, a enfermagem sempre esteve na linha de frente dos grandes desafios mundiais. Em guerras, em crises humanitárias, em outras epidemias que não se configuraram uma pandemia. Então, não é a primeira vez que a gente está aqui, nesse momento. O hospital regional, e nesses 3 dias que nós fizemos a semana, talvez responda um pouco a pergunta que você fez dos riscos, nós trouxemos 2 enfermeiras do Fortaleza, elas estão exclusivamente atuando em ala Covid, em UTI, no Hospital Leonardo da Vinci, que foi montado para atender o pessoal de Fortaleza nessa situação, e uma enfermeira que também é coordenadora de segurança do paciente do IJF e que também atua na UTI Covid. E vou pegar a fala das nossas colegas, a Diana Salles e a Ana Lívia Girão, ela coloca que os maiores riscos que o pessoal da enfermagem hoje corre é o momento que você vai fazer algo tão simples, algo tão rotineiro, que é se paramentar e na situação de desparamentar. Então, é uma situação que é crítica, elas têm que ficar várias horas sem poder retirar a paramentação, porque, como a Érica falou, o direito ao EPI. Então, quando o EPI existe, quando o equipamento existe, você não pode ficar descartando. Então, você precisa manter horas lá com o paciente para depois se alimentar. E isso é muito complicado, porque você fica imaginando, minha luva rasgou, o outro colega já tem que avisar, olha, sua luva rasgou, porque acontece na hora, um paciente em UTI, você mostrou uma foto no início, é um paciente que ela até falou assim, não é só uma bomba de infusão, são várias bombas de infusão, são vários medicamentos. Os pacientes em UTI, na ala Covid, críticos, estão entubados. E é uma situação de extrema estresse emocional para quem eu já atuei no Hospital Regional de Pau dos Ferros por 8 anos, e é muito complicado você ter que colocar um paciente em uma posição e ele ter uma parada e ter que voltar para a posição, então se desestabiliza o paciente. Então, esse momento de você manusear o paciente, de você fazer a troca de decúbito dele, de fazer higiene oral, é o momento que tem que ser pensado e todo mundo olhando quem está no leito.
no leito que pode lhe contaminar. E se você se contamina, você é um a menos na linha de frente. É um peão a menos. Eu vou chamar o termo peão por causa do xadrez. O SUS é um xadrez. O SUS não é só o atendimento ao paciente da Covid. O SUS começa na atenção básica, e você colocou que tem 199 mil suspeitos. Muitos deles, na verdade, estão coletando o SUAB ou fazendo o atendimento na consulta lá na atenção básica, porque a regulação sai da atenção básica, o paciente liga para o hospital, o médico diz, ele fica em isolamento e monitorizado por vocês. Se ele se agravar, ele vem para o Hospital Regional do Paulo Freire. Então, são 37 municípios convivendo o dia a dia de você diagnosticar, fazer a triagem da síndrome gripal, que é função da atenção básica de médicos e enfermeiros do saúde da família, você fazer o transporte desses pacientes em situação, às vezes, no SAMU ou nas ambulâncias dos municípios, então a gente precisa treinar um pessoal de apoio para transportar na nossa região, e eles podem se contaminar, aí de novo o EPI. Não é só a enfermagem, não é só a medicina. E quando ele entra no hospital, ele tem que ser acolhido para ir para uma ala de isolamento e aguardar, no sentido de aguardar a história natural do adoecimento dele. E aí, como eu estou afastada, a fala das nossas colegas de Fortaleza nos colocou de volta à UTI. Quem um dia foi para a UTI, trabalhou com um paciente grave, ele está ali e ele se desestabiliza, é um verdadeiro sensação de que, tipo, vamos agora, é ação. Mas a ação hoje, ela é também assustadora, mas a gente não desiste nunca não, parece que aqui, enfermeiro, quando vê a coisa, vai lá junto, né? E depois a gente pensa. Então, hoje, eu acho que o maior risco é esse, é o dia a dia, o cuidado da saúde mental, repetir aquela rotina, esperar, estudar, porque amanhã a coisa não é igual a hoje, porque a Covid está sendo assim. Em situação do regional, a gente ontem teve uma fala brilhante que, de certo modo, mostrou o trabalho conectado da atenção básica dos municípios, com a fala da enfermeira Nailde, que é da Secretaria Municipal do Paulo dos Ferros, que, de certo modo, é um espelho do trabalho dos 37 municípios, da enfermeira, coordenadora da ala Covid do HCCA, Jussara Vilar, e da enfermeira Migna Jussi, da Sexta USAP. E foi riquíssimo, porque ali a gente entende como é que funciona o processo da regionalização, como é que funciona a referência contra a referência, como é que eu estou aqui em casa e ligo para um telefone, ou eu vou à unidade da minha cidade que foi escolhida para fazer o atendimento às síndromes gripais, já que a Covid, todo mundo é uma síndrome gripal, que depois a gente vai focar no diagnóstico laboratorial para fechar o diagnóstico, e como é que é feito o trabalho do acompanhamento do isolamento social, que, então, foi muito esclarecedor e também, uma coisa que eu achei interessante é que, tipo, ninguém estava preparado para atuar na pandemia, porque a gente não viu isso na prática, a gente viu isso numa teoria que estudamos na faculdade. Todo mundo estudou epidemiologia, todo mundo estudou o SUS, o funcionamento do SUS, as referências e as contra-referências, e a Covid está indo no mesmo caminho. Então, é essa fala que eu posso colocar de Paulo dos Ferros. Em relação ao trabalho da universidade, nós estamos fazendo a Semana de Enfermagem, ela vai até a próxima semana, até o dia 20. Eu, particularmente, estou trabalhando com 2 colegas meus, que no caso é a professora doutora Caliane Kelly e doutor Rodrigo Jacob, em artigos científicos, uma publicação teórica. A gente, inclusive, tem um artigo já aceito para sair, que é um relato de experiência sobre a organização da assistência hospitalar de referência para a Covid na nossa região de saúde, vai sair no Brazilian Journal. Já foi aceita uma questão só de edição e tradução, e também, que eu acho que é uma gratificação para nós, como enfermeiros, é por ter uma publicação na Revista Brasileira de Enfermagem. E aí foi isso, na hora que mandaram a gente se isolar, eu não sou estudiosa da Covid, né? Nem da epidemiologia, eu trabalho a formação, ética, essas coisas.
Só que a gente tem muita curiosidade, e aí a gente começou a pensar. E quando a gente pensa, a gente quer escrever. E aí a gente vai ter uma parte de uma reflexão teórica que é em defesa do Sistema Único de Saúde no contexto da pandemia do SARS-CoV-2. Então, já estão aceitos, é uma questão só mais de edição. Eu acho que esse é um papel que o enfermeiro, pesquisador, docente faz, e partiu de onde? Eu não sei o que é SARS-CoV, eu não sei o que é Covid, e me mandaram ficar em casa. Então, é muito assustador isso, e a gente precisa tirar essa angústia, e acho que escrever, e publicar, e falar com os outros é o caminho do nosso papel como enfermeiro, atuando no ensino. Eu acho que eu expliquei um pouco, atendi sua pergunta. Entendeu sim, professor. Então, lembrando, agradecendo já, muita gente participando aqui, deixando seus comentários, deixando seus elogios às professoras, à universidade. O WERN Talks é um programa que acontece toda sexta-feira. Então, se você gostou, chegou aqui pela primeira vez, então se inscreve no canal da WERN TV, clica no sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você vai receber um alerta e aí não vai perder nenhum, tá bom? Então, agora eu queria falar com a professora Érica. A professora Janiele falou da semana de enfermagem, né? Que estava acontecendo nessa semana. E eu queria saber, além da questão da pandemia do Covid, professora, o que é que se discutiu mais? Assim, teve algum tema que chamou mais atenção, que os participantes acharam que era importante discutir, além da pandemia? Que outros temas estão sendo evidentes no campo da enfermagem? Bem, Esdras, nós estamos organizando aqui, não só enquanto Faculdade de Enfermagem da UERN, mas no Brasil inteiro, né? A Semana de Enfermagem é uma ação nacional que a nossa Associação Brasileira de Enfermagem lança as diretrizes. Estamos vivenciando a 81ª Semana de Enfermagem, aqui na nossa região, a 51ª Semana Moçoroense de Enfermagem, e nós temos uma temática, né, base, estamos vivenciando este ano, declarado pela OPAS e também pela Organização Mundial de Saúde, o Ano Internacional da Enfermagem, né, do enfermeiro e da enfermagem obstétrica, que em muitos países a gente tem a parteira, né, a figura da parteira, evidenciando e comemorando o ano da nossa matrona da enfermagem, né, de uma mulher que se destacou, que é a Florence Nightingale. Este ano a gente tem 200 anos do nascimento de Florence Nightingale, que configurou um pouco sobre nos deu as diretrizes da enfermagem moderna, e evidenciando muitas lutas dos nossos colegas enfermeiros. Dentre as temáticas, nós temos temáticas de luta, políticas, de valorização da categoria profissional, dentre elas o nosso piso salarial, as 30 horas, né, que a gente está aí já batalhando por esses direitos pelo menos há 20 anos, está tramitando. Algumas outras categorias já conseguiram direito a um piso salarial e a 30 horas, e a nossa está aí evidenciada. Nessa época de Covid, muitas coisas aconteceram que evidenciaram essa discriminação ou discrepância que a gente tem em termos de valorização da categoria de enfermagem, baixos salários, né? Ontem a gente teve acesso aí a plantões de um profissional médico, um plantão de R$ 1.100 por hora e um plantão de um enfermeiro de R$ 149,90, né? O mesmo plantão que dois profissionais vão dar, se expondo ao mesmo tipo de risco. Alguns colegas que estavam aí no hospital de campanha dormindo no chão, né, enquanto outros profissionais tinham direito a estar em áreas mais bem amparadas em termos de estrutura física, e tantas outras atividades que muito nos angustia, né, enquanto categoria profissional. Nossa Semana de Enfermagem é uma atividade coletiva que está sendo pensada e executada, elaborada pelos professores, pelo Centro Acadêmico de Julho, pelos nossos grupos de pesquisa e também pelos nossos núcleos de extensão e projetos de extensão. Então, as temáticas são as mais variadas possíveis, principalmente as que a gente já trabalha aqui, segurança do paciente, algumas áreas em relação à saúde do adulto e idoso, algumas áreas em saúde da mulher. Tivemos, inclusive, a participação hoje, né, e nessa semana já de convidados, de professores externos, né, à nossa universidade, e utilizando essa ferramenta que é do Google Meet e deixando aberto para quem quiser participar, um evento gratuito.
Então, as temáticas são as mais variadas possíveis, mas principalmente temáticas que capacitam e valorizam a nossa categoria profissional. Além desses pontos que foram colocados aqui, é um pleito da categoria também a aposentadoria especial, né? E o direito que a gente comentou sobre equipamentos de proteção individual, porque chegou, infelizmente, até nós a situação que alguns profissionais estavam com direito de receber uma máscara em 95 e enquanto, como estavam escassas, a equipe de enfermagem só usando uma máscara comum ou não recebendo essa máscara, não tendo direito de receber uma máscara de proteção que seria uma proteção a mais para as gotículas, né? E tendo essa discriminação para algumas categorias recebendo e a nossa categoria de enfermagem, técnicos, enfermeiros, não tendo direito a receber, né? Inclusive notas de alguns hospitais, não são hospitais aqui da nossa região, mas é uma realidade, infelizmente, no nosso país, né? Por isso, tantos protestos. O Internacional da Enfermagem foi declarado ano passado, como o Janiele colocou, a gente nem imaginava vivenciar essa pandemia, mas nunca fugimos à luta, já perdemos muitos dos nossos companheiros e estamos na linha de frente, né? Estamos na linha de frente, cuidando dos nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos e buscando condições para fazer isso, porque essa luta de valorização é para que nos dê condições de trabalhar, e não precisar estar com 3 empregos para poder ter condições de sustentar a nossa família, né? Então, essa são alguns pleitos de luta da nossa categoria, está presente na Semana de Enfermagem, juntamente com toda a homenagem à Florence Nightingale, a Ana Neri, que foi também uma outra mulher pioneira que estava na linha de frente de guerras. Como o Janiele acho que muito bem colocou, sempre estivemos em guerra, nunca fugimos a nenhuma guerra e nos destacamos por isso. Então, essa vai ser mais uma, está sendo mais uma. Tá bom, obrigado, professora. Professora Cecília Maia, professora do Departamento de Informática, chefe de gabinete da UER, ela faz uma pergunta aqui, eu vou passar para a professora Rosângela responder. Ela diz, quais as orientações vocês poderiam repassar aos enfermeiros e a todos aqueles que estão na linha de frente para amenizar o controle do estresse laboral, além do trabalho intenso acrescido às emoções nesse momento complexo de pandemia? Então, eu passo para a professora Rosângela responder e depois eu sigo voltando de novo com a professora Fátima Raquel com outros questionamentos. Então, boa noite, professora Cecília e os demais que estão assistindo. Realmente é um questionamento bem complexo, quando a gente fala justamente de manter, né, a saúde mental num momento tão estressante e atípico, porque eu acredito que ninguém tenha vivenciado o que a gente está vivenciando hoje. É assustador, né? Porque cada vez mais a gente vê mortes rápidas, pessoas que adoecendo, um cenário de guerra, né, literalmente, que a gente está vivenciando. E eu acredito que uma das grandes dificuldades, e talvez que a gente está tendo, é justamente esse isolamento, né? Eu acredito que a enfermagem, o trabalho em saúde, seja ele qual for, em qual cenário esse profissional está, a gente sempre está muito próximo dos pacientes, próximo dos demais profissionais de saúde, né? E assim, a gente tenta buscar, né, também visualizar essa questão, essa importância da saúde mental, né, de olhar, ter esse papel humano junto ao outro, esse cuidado, mas o desafio de se manter enquanto profissional, né, diante de situações tão estressantes, e principalmente percebendo que muitas vezes o sistema de saúde que a gente tem hoje, a sua fragilidade, principalmente prestar assistência, essa assistência especializada dentro de UTIs, com a qualidade que deveria ter e as condições necessárias para o desenvolvimento do processo de trabalho desses profissionais, de fato é algo muito complexo, né? Porque você precisa pensar no afastamento dos seus familiares para poder estar nessa assistência, você tem que ficar distante do seu filho, ficar distante dos seus pais, do seu marido, enfim, de toda a sua família. Então, isso já gera um estresse, né? Já gera, de fato, uma fragilização pessoal, porque nós somos humanos e nós precisamos viver em sociedade, principalmente próximos dos nossos.
Então, é realmente muito complexo pensar como tentar equilibrar, mas eu acredito que uma das coisas e estratégias necessárias é solicitar apoio, né, inclusive de profissionais da área de psicologia, para ter esse olhar, né, mais, vamos dizer, especializado de cuidar dessa saúde mental. Existe, inclusive, grupos, né, organizados por psicólogos para ofertar serviços gratuitos a esses profissionais, para poder trabalhar, porque realmente é muito assustador, é de fato muito angustiante, porque você percebe, enquanto profissional de saúde que está na linha de frente, que alguém que está ali é o amor de outro, né? É o amor de outra pessoa e poderia ser o seu. Então, realmente é muito angustiante, mas mesmo assim, diante de tudo isso, você precisa exercer o seu papel, né? Atuar profissionalmente, buscar salvar essa pessoa para poder, de fato, ela sair dessa crise. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa pensar seria uma dessas estratégias aqui. Ok, professora, obrigado. E agora a pergunta para a professora Fátima Raquel. Professora, as universidades elas têm sido um braço fundamental, né, um braço de suporte e de apoio aos governos, tanto estaduais como ao governo federal. Eu queria que a senhora falasse um pouco como as professoras já falaram do trabalho em cada região, mas, no geral, como é que a UERN chegou junto às outras universidades, como é que a UERN tem atuado no combate à pandemia do novo coronavírus. E aí também, já uma segunda pergunta, a senhora é coordenadora do Núcleo de Atenção Materno-Infantil, que acompanha crianças com microcefalia. Como é que tem sido o acompanhamento das famílias dessas crianças nesse período de pandemia? Bem, na verdade, a universidade, né, eu acho que, de um modo geral, acho que Janiele já colocou isso, acho que é o papel nosso, a gente está procurando se apropriar e está procurando desenvolver estratégias para contribuir com a população, né, nós temos essa importante responsabilidade social, e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, desde o primeiro momento, e aí eu parabenizo todos, porque não depende exclusivamente da gestão, eu parabenizo todas as unidades acadêmicas, todos os campi, todos arregaçaram as mangas nessa perspectiva e tentaram desenvolver diferentes trabalhos na perspectiva de contribuir com a sociedade. Então, desde ações educativas, com orientações consistentes, com informações eficientes, para tanto tranquilizar, como também fazer com que a população entenda o que é esse contexto dessa doença, como também com ações práticas, tanto é que eu acho que quem acompanha nossas redes, viu que começaremos a distribuição de um sabão líquido que foi feito, específico para a higienização dos espaços dos serviços de saúde que atuam no Covid-19. Então, entre essas e outras ações, né, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ela tem se movimentado muito nessa perspectiva. Todas as unidades, todos os campos têm atuado, tanto nessas práticas, como também, como Rosinha já falou, né, nós estamos também atuando na linha de frente de produção de ações, né, e políticas públicas, né, e acompanhando, coordenando, junto com o governo do estado, junto com as regionais de saúde, o que deve ser feito em cada espaço, em cada região. Então, desde o dia 15 de março, que foi o dia que nós suspendemos as atividades presenciais e passamos a adotar preferencialmente o teletrabalho, que a universidade está nessa efervescência, né? A todo momento, instituímos o Comitê Covid para tanto nos orientar nas ações a serem tomadas externamente para a comunidade externa, como também nos orientar nas ações que deveriam ser adotadas para a proteção da nossa comunidade. E aí gostaria de ressaltar uma das ações que eu sempre coloco que é minha menina dos olhos, né? E eu acho que é de toda a universidade, que são as ações que a gente tem adotado desde a segunda semana de distanciamento, que é o apoio psicológico à nossa comunidade, docentes, discentes e técnicos administrativos. Paralela a isso, a nossa residência em saúde, a residência multiprofissional, também tem feito esse apoio com seus diferentes profissionais para a sociedade como um todo, regulada pela prefeitura. Então, a UERN, ela está tendo esse cuidado, que Rosinha
falou, da gente ver o outro nesse contexto. Porque, assim, é muito fácil, né? Pensando para além do profissional de saúde, é muito fácil eu dizer fique em casa. Mas esse fique em casa, para mim, pode ser muito mais do que angustiante, pode me tirar a minha saúde mental. Então, é importante que todos nós tenhamos essa sensibilidade de ver esse outro nesse contexto e ver que ele é um ser diferente de mim e que eu preciso apoiá-lo, ou então eu preciso ser apoiada por alguém. Então, que a gente tenha, do modo geral, toda essa sensibilidade, né? Como bem disse Rosinha, eu estou ali cuidando, quando eu sou da linha de frente, eu estou ali cuidando de uma pessoa que é amada por outras pessoas. E quem está nessa linha de frente, né? Quem está vivendo esse medo, essa ansiedade, está numa situação que a gente precisa ter sensibilidade e uma palavra amiga, um apoio, um acompanhamento, né? Um tô aqui contribui para melhorar esse estado mental. E a gente sabe que talvez mais da metade do nosso adoecimento ele tenha muito mais relação com a nossa saúde mental do que mesmo com a nossa saúde física. Então, a gente precisa, sim, cada vez mais ser sensível a essa dor do outro, cada vez mais entender que não é só um número, não é só um óbito, não é só um doente, é uma pessoa que tem todo um contexto de vida, né, que faz com que ela precise desse apoio. E no que diz respeito ao NAMI, né, eu conto muito, né, porque está na gestão, né, e assumir a universidade nesse momento de pandemia. Na verdade, a universidade por si só já gera uma demanda muito grande de trabalho, né, porque nós somos multicampus, temos inúmeras atividades, e assumir a universidade nesse momento de pandemia gera um trabalho ainda maior, né, e eu conto muito no NAMI com o apoio das meninas, né, que são as minhas mimosas, que é a Osana, que é a Cíntia, e que é Natália, né, Larissa também nos ajuda, e elas têm feito esse acompanhamento, tendo visto o distanciamento social, tendo visto a própria imunidade dessas crianças, mas o acompanhamento continua via tecnologias, né, as orientações, os vídeos que a mãe envia com as práticas que têm sido feitas, a retirada de dúvidas. Então, assim, a gente não perdeu contato, nem pode, né? A gente tem feito do formato que é possível nesse momento. Porque o contexto que vivíamos até fevereiro não é mais o mesmo hoje. Mas a necessidade das pessoas continua a mesma, ou talvez até tenha se potencializado. Então, a gente não pode, enquanto instituição de saúde, enquanto universidade, se negar a apoiar a nossa comunidade, né? A gente tem feito esse trabalho, tem buscado incessantemente continuar e pensar cada vez mais, né? Eu acho que cada vez mais nós estamos nos provocando, né? Nós estamos sempre se inquietando e olhando um pouquinho o que o outro está fazendo para, sendo bom, trazer para a gente. Eu acho que esse momento é um momento muito grande de socialização, porque é um momento que não tem mais aquilo que é meu, é aquilo que é nosso para a proteção da nossa comunidade, da nossa sociedade e a preservação do papel da nossa universidade. Então, não é porque somos o UERN, que aqui todos somos o UERN, mas eu tenho a certeza de que a UERN tem dado show nesse momento, nos seus diferentes grupos, capacitando, se inquietando, assistindo, né, que nós temos também esse trabalho muito forte das nossas residências, de assistir, né, de trabalhar conjuntamente com os serviços, pensando modelos e estratégias, e também de trabalhar com a nossa comunidade. O que a comunidade está precisando? O que é que a gente precisa fazer para ajudar, para fazer com que nossa comunidade, além de ficar em casa, também fique bem? Porque se não estivermos bem, não conseguiremos ajudar o próximo. Então, é cuidar da gente para poder que a gente poder cuidar do outro. Ok, obrigado, professora. Agradecer mais uma vez a participação de todos, muita gente participando, mandando perguntas, sugestões, então isso aqui deixa o debate ainda mais rico, né? Então, só destacar aqui a participação da professora Keliane Pinheiro, que ela fala sobre a semana de enfermagem, que os temas da semana foram solicitados e sugeridos pelos alunos, né?
Professora Luca Lopes, falou sobre o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que está disponibilizando atendimento virtual. Inclusive, nós conversamos no RNTalks, ainda no formato antigo, que era no Instagram, com a professora Isabel, falando sobre as ações do NUPIX, né? Também o professor Rodolfo Cavalcante, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, o professor Wenderson, pró-reitor de graduação, participando. A professora Keliane destaca a realização de campanhas de arrecadação de alimentos para a população, treinamento de profissionais de saúde para o enfrentamento do Covid-19. Professora Amélia Fernandes, falando das iniciativas em diversas frentes no combate à Covid-19. Professora Amélia faz parte do Comitê Covid, que a UERN instituiu, né? O Marcelino Maia, ele faz uma pergunta para a professora Raquel, que aí, nessa rodada final, vou pedir para a professora responder, que ele fala sobre o posicionamento quanto ao ensino remoto da enfermagem, e acho que também serve para os outros cursos, que é uma dúvida de muitos estudantes, né? Então, o Rafael também, agradecer, então, todo mundo que está participando, tá bom? Infelizmente, eu estava falando com as professoras, quando a gente menos espera, o tempo já está acabando, né? Então, nós temos ainda 10, 9 minutos, e aí nós vamos para a rodada final, com as considerações finais de cada convidada, e nessas considerações finais, eu queria que cada uma deixasse uma mensagem para suas alunas e seus alunos sobre o papel da enfermagem e por que o papel essencial da enfermagem, já que cada uma de vocês, com certeza, são referência para suas estudantes, para seus alunos e também para a sociedade como um todo, tá bom? Então, passo agora para a rodada de considerações finais, começando pela professora Rosângela Diniz. Então, gostaria de agradecer, né, inicialmente, a participação de estar aqui com todos vocês. Para mim, realmente foi um prazer, como eu já falei. E a mensagem que eu tenho para falar para os meus alunos, não só para os alunos, mas também para os egressos, ou seja, os alunos que nós já formamos, já foram 199 aqui no curso de enfermagem do Campus Caicó. Então, nós temos enfermeiros em diferentes serviços, né, na atenção básica, nas unidades hospitalares, na docência, enfim, na gestão, nas secretarias municipais de saúde, em unidades também, né, na gestão dessas unidades de saúde. E aí eu gostaria que a gente entendesse, né, que esse legado da Covid-19, existem alguns legados que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, entender a importância do Sistema Único de Saúde, a defesa desse Sistema Único de Saúde, o quanto ele é necessário, o quanto a gente precisa abraçar, e principalmente por entender que é um dos grandes, é justamente que abraça, né, esses profissionais, principalmente a enfermagem, né? O serviço público de saúde de fato, o espaço onde os profissionais de enfermagem ocupam, não, entendendo que esse serviço de saúde ele precisa estar organizado. Então, quanto mais a gente lutar em defesa do SUS, lutar pelos direitos dos trabalhadores da enfermagem, né, para que a gente possa ter esses direitos e essas garantias de fato adquiridas, para poder a gente conseguir desenvolver o processo de trabalho realmente adequado e satisfatório, resolutivo para a população. Então, acho que o primeiro ponto é isso, é defender o SUS. Defender a enfermagem, né? Entender que a sua formação histórica, social, sofre influência do contexto político, do próprio sistema econômico que a gente vive, e que isso interfere diretamente nas questões que a gente abordou hoje à noite, né? Justamente falando dessa dificuldade de condições de trabalho, de baixos salários, então que a gente procure ao máximo fazer parte da representatividade dessa enfermagem, né, ou seja, através dos conselhos, dos sindicatos, cada vez mais buscando fortalecer a enfermagem, né, então é necessário que a gente busque essas lutas nesses espaços. Sempre digo para eles que não adianta a gente falar, criticar, se a gente não faz parte, senão a gente não busca ser proativo diante das situações. Então, é realmente importante que a gente ocupe esses espaços e lute para que, em situações
como essa que a gente vivencia hoje, a gente não veja, de fato, que isso é algo que pode retirar a vida de pessoas, inclusive do próprio profissional. A inexistência, às vezes, ou a dificuldade de EPIs, por exemplo, de adquirir esses EPIs. Então, é necessário que a gente pense nisso. E entender também a importância da universidade. Né? Eu acho que é essencial a gente compreender que a universidade, como espaço formativo, ela tem, sim, né, um papel essencial nessa formação dos alunos, dos discentes, para construir, para pensar uma enfermagem cada vez mais qualificada, cada vez mais ativa, né, e mais participativa e autônoma. Eu acho que a gente tem um papel essencial. E principalmente pensando que a intersetorialidade, ou seja, os diversos atores sociais, eles têm, de fato, uma potencialidade para otimizar no que diz respeito tanto à enfermagem como também o próprio Sistema Único de Saúde. Então, essa é a mensagem que eu deixo. E agradecer, principalmente, às discentes, que estão bastante atuantes, mesmo nessa utilização das tecnologias, né, de pensar essas estratégias à distância. Muito obrigada a todos os discentes que estão colaborando, juntamente com os docentes também do Campus Caicó. Para mim, realmente está sendo um momento de me reinventar, né? Eu acredito que para todos nós. Então, obrigada pela oportunidade. Ok, professora, nós que agradecemos. Agora, a professora Érica Luiz. Bom, eu gostaria, nesse momento, das considerações finais, agradecer a participação dos meus colegas da Faculdade de Enfermagem, exaltar as atividades que, incansavelmente, nós estamos executando enquanto unidade de pandemia, né, procuramos nos reinventar. Temos hoje 3 núcleos de extensão, o NAMI, a professora Raquel já bem falou em relação às atividades, as colegas comentaram sobre a atividade no PIX, que hoje encontra-se em atendimento, né, e exercendo várias atividades, mesmo à distância, não presenciais. Então, vocês têm acesso às atividades seguindo no Instagram. Nós temos um núcleo de estudos em qualidade e segurança do paciente, que esteve ontem capacitando mais de 40 profissionais no Hospital Wilson Rosado em relação à segurança do paciente nesses tempos de Covid. Temos a nossa pós-graduação, que é a residência multiprofissional, que continua em área de atuação na linha de frente, nas unidades básicas, na atenção básica aqui do nosso município. Muitas atividades executadas pelo PET e, principalmente, a gente tem aí o nosso centro acadêmico à frente, com muito protagonismo estudantil, juntamente com o nosso corpo de professores, à frente da Semana de Enfermagem, fazendo ela toda online, não deixando de realizar essa ação tão importante no Ano Internacional da Enfermagem, que é esse ano agora de 2020. Então, eu gostaria de deixar aqui um abraço a toda a comunidade da FAEM, né, dizer que tenho muito orgulho de fazer parte desse seleto grupo de professores, de alunos e de técnicos também, que fazem aí o ensino, pesquisa e extensão, que estão realizando muitas atividades em prol da comunidade, sendo muito copartícipes aí nas ações que a universidade vem executando. Dizer principalmente que sinto um orgulho imenso da nossa professora Raquel, que é nossa professora também da Faculdade de Enfermagem, à frente hoje, conduzindo desde a primeira hora, conduzindo todas as ações e tomando as providências cabíveis, até se antecipando muitas vezes, acertadamente, à frente da reitoria da nossa universidade. Isso é um motivo de muito orgulho. Não poderia ser outro ponto, uma enfermeira estando à frente da nossa universidade. Então, isso é um motivo de orgulho muito grande para nós. E aos nossos amigos que estão na linha de frente, dizer que contem conosco, contem com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no que a gente puder colaborar com ações de capacitação, com ações de atividades de extensão, de pesquisa, podem contar conosco, de ensino, e que nós estamos aqui para enfrentar esse momento juntos, que ninguém está só, né, que estamos lutando todos juntos por um objetivo maior, que é a qualidade da saúde e também a defesa do Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Obrigado, professora Érica. Agora, a professora Janiele Lima, com as suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Esdras e a toda a equipe que organiza o R-Talks pela oportunidade de vir aqui falar com vocês. Eu queria agradecer à sociedade como um todo
e pedir o apoio para todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, pedir que coloquem os nossos colegas nas suas orações e que Deus possa abençoá-los a todos. E talvez a mensagem que eu tenho para colocar, eu vou pedir licença para ler, para ser rápida. O que a pandemia nos ensina? Ela ensina ao pessoal da enfermagem, aos estudantes da enfermagem e à enfermagem como um todo, a compreender a essência do trabalho da enfermagem, que é o cuidado da saúde das pessoas, da família e da comunidade. E um cuidado compreendido na sua complexidade. Ensina aos profissionais que precisamos agir politicamente como uma categoria para fazer a nossa voz e as nossas reivindicações, que são históricas, serem ouvidas pelos gestores, pela sociedade. E, principalmente, que sejam ouvidas e sejam atendidas. E eu acho que nesse momento ímpar que nosso país vive, eu acredito, e talvez outros possam compartilhar da minha fala, é que o fortalecimento da democracia, a retomada do novo pacto federativo, para que a gestão da saúde ocorra a contento e a defesa do SUS, talvez seja a única saída para a gente enfrentar essa crise sanitária que estamos vivenciando. Os profissionais de saúde formados pelas universidades brasileiras, principalmente as universidades públicas, que são, em sua maioria, vamos dizer assim, que atuam na pós-graduação, no mestrado, doutorado e nas residências, nós colocamos, sim, de norte a sul, profissionais capacitados para atuar nessa pandemia. Mas eles precisam da ação política, da ação da gestão para que as coisas aconteçam. Obrigada a todos. Ok, obrigado, professora Janieire. E agora, professora Fátima Raquel, com suas considerações finais e a resposta àquela pergunta. Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Esdras, né, pela oportunidade de participar desses momentos com as meninas aqui, né, que, como eu já disse, vou reforçar de novo, todas as foram minhas alunas e hoje estou aqui com elas, aprendendo, inclusive, com cada uma. Obrigada por esse momento, obrigada por essa possibilidade, né, e eu acho que tudo que Rosinha disse, Janieire e Érica, é mais do que completar a minha fala. Eu acho que a gente precisa, e até reforço o que eu já disse anteriormente, a gente vive hoje um contexto onde a gente está tentando ter união, né, todo mundo junto, pensando para conseguir vencer essa pandemia. E isso precisa ser a máxima da enfermagem de agora em diante. Eu acho que nossas lutas não conseguem ser exitosas em sua totalidade, porque acabamos não tendo essa união que precisamos. Eu acho que a enfermagem ela é extremamente importante e ela precisa, antes de tudo, se valorizar enquanto categoria. Então, a partir do momento em que a enfermagem como um todo for unida, nossos pleitos serão melhores ouvidos e a gente vai conseguir ter mais êxito diante deles. Então, que isso fique como aprendizado para a gente da enfermagem, que a gente aprenda a se reinventar e a pensar que somos, sim, uma categoria de destaque, uma categoria que faz diferença nos serviços de saúde, eu não tenho a menor dúvida. Nós estamos na frente do cuidado e nós estamos principalmente na frente de salvar vidas. Então, que a gente realmente tome isso como máxima para o nosso dia a dia e que a gente possa transformar nossas relações enquanto categoria e, consequentemente, mudar a visualização da categoria pela sociedade. Porque eu acho que importância já está todo mundo sabendo que temos. Só precisamos que nós valorizemos o nosso trabalho e essa nossa importância. E com relação à pergunta de Marcelino, né, acerca de como a gente vê o ensino remoto na categoria da enfermagem, e Esdras pediu para eu me estender para a universidade como um todo, né? Sabemos que nossos conselhos, nossas entidades de classe, são contrárias ao ensino no formato EAD, né, ensino à distância. Mas coloco para nossa reflexão, né, entendemos, claro, que disciplinas práticas não cabem no ensino remoto, não cabem de forma nenhuma. A gente precisa, sim, do momento, do contato, do aprendizado, porque isso faz parte do processo de formação da enfermagem. Não tem como a gente aprender a cuidar do paciente de forma remota. A gente tem que estar lá, tem que estar vivendo o dia a dia, isso é fato.
Só que eu coloco para a nossa reflexão que a gente vive um contexto diferenciado. A gente vive hoje um contexto de uma pandemia que está fazendo com que a gente precise se reinventar, né? E hoje, pensando que nós paralisamos as atividades do modo geral, vamos dizer, na educação brasileira como um todo, há mais ou menos 2 meses, faz mais ou menos 2 meses que os alunos que vivem o ensino superior estão à mercê de um contexto de pandemia que a gente não sabe quando vai acabar. Todo mundo tem acompanhado, né, os boletins epidemiológicos, os discursos dos epidemiologistas, dos estrategistas, e nenhum discurso conseguiu ainda nos dar uma luz de quando será esse novo horizonte e essa possibilidade de retomada. E quando a gente pensa num padrão de desigualdade no processo de educação, creio que nós acabamos sofrendo diante desse contexto. Então, não é que seja favorável ao ensino EAD, mas somos favoráveis à possibilidade de o aluno continuar vivenciando o seu processo de ensino-aprendizagem da melhor forma possível dentro do contexto da possibilidade. Somos favoráveis ainda que todo nosso aluno tenha acesso, caso ele queira. Porque não podemos nos privar de continuar discutindo a nossa formação, inclusive discutindo a nossa formação contextualizada nesse momento, se temos essa possibilidade. Eu acredito que todo mundo está vivendo essa experiência da semana de enfermagem virtual. E eu tenho plena certeza que ninguém está qualificando a semana de forma negativa. Então, a gente precisa, sim, repensar isso. A gente vive um contexto de diferença. A gente não pode querer aplicar os preconceitos que tínhamos anteriormente. Quando eu digo preconceitos, não é a palavra junta, é pré-conceitos, para esse contexto de pandemia. As meninas falaram em reinvenção e eu ainda coloco mais em evolução. Então, é um momento que a gente precisa se reinventar. E se for para qualificar, se for para ter o a mais, se for para ter o contato com o nosso aluno, se for para ter esse ápice, se for para ter essa interação, eu acho que nós, enquanto docentes, precisamos nos inquietar juntamente com os nossos discentes e pensar essas estratégias. A gente não pode ficar à mercê do que a gente tinha antes, porque hoje eu não vivo mais aquela vida. Então, se eu não vivo mais aquela vida, eu tenho que me reinventar e pensar nesse novo contexto, mas pensar nesse novo contexto para um up, para o meu retorno, para que no meu retorno eu esteja cada vez mais capaz para viver a diferença, porque não voltaremos os mesmos, isso é fato. Então, fica essa reflexão, eu acho que para a nossa comunidade pensar, né, e eu acho que a gente precisa entender que a paralisação nos acaba. Verdadeiramente a palavra é essa. Então, a inquietação é o que nos movimenta, é o que vai fazer com que a gente, sim, tenha um diferencial. E cabe a cada um de nós. Sozinha, eu não dou conta. Precisamos do apoio de todos para poder fazer essa diferença. Então, essa é a minha ideia, é essa inquietação que eu vejo surgir na universidade nos últimos tempos, não só nos docentes, mas eu acho que na comunidade como um todo, e que a gente precisa se permitir isso, a gente precisa nos despir do que a gente tinha antes, porque o antes não existe mais, a gente vive um momento novo, e vamos vestir essa roupa desse momento para sairmos melhores dele, não sairmos iguais, sairmos melhores, e eu tenho certeza, se continuarmos nessa inquietação, sairemos sim diferentes e melhores. Ok, obrigado, professora Fátima Raquel. Então, pessoal, com a fala da professora, encerramos a edição de hoje, já agradecendo novamente as nossas convidadas, parabenizando pelo Dia Internacional Profissional da Enfermagem e também pelo exemplo e pelo trabalho que cada uma faz e com certeza contribui fortemente para que a UERN seja essa instituição forte e que a gente sempre fala um patrimônio vivo do Rio Grande do Norte. Lembrando, o UERN Talks é mais uma ação da UERN de fortalecimento da divulgação científica. Nesse momento de pandemia, então é importante, a universidade entende que é importante
levar conhecimento para a sociedade em diversas plataformas. Por isso que o UERN Talks está no YouTube, no Facebook e no canal 23.1 da TCM. Se você gostou, então compartilhe com seus amigos, mande o link para gerar mais visualização, se inscreve no canal da UERN TV e acompanha toda sexta-feira uma edição do UERN Talks. Toda segunda-feira a UERN TV também apresenta um programa de entrevistas em pauta e sigam as redes sociais da UERN para ficar por dentro do que a universidade está fazendo nesse momento de pandemia, que, como vocês viram, não é pouca coisa, né? Então, agradeço as convidadas, agradeço a todo mundo que esteve até agora participando, comentando, isso é muito importante, e espero cada um e cada uma na próxima sexta-feira em mais uma edição do UERN Talks. Então, é isso, pessoal. Bom final de semana. Lembre-se sempre, como as professoras falaram, defendam o Sistema Único de Saúde, defendam o SUS, defendam a universidade pública, porque são esses instrumentos que fazem a diferença num momento complicado como esse que estamos vivendo. Então, defendam a universidade pública sempre. Então, é isso. Muito obrigado, professoras. Obrigado a vocês e até mais. Até a próxima sexta-feira em mais um UERN Talks.